Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é segunda-feira, dia 1º de junho, e o tema da nossa lição será Isaías, Ezequias e Senaqueribe. Senaqueribe foi rei da Assíria, a Assíria, cuja capital era a cidade de Nínive, onde hoje se encontra o atual Iraque. Houve um determinado momento em que a Assíria acabou ganhando um prestígio muito grande, conseguiu conquistar muitos dos seus vizinhos, inclusive o país de Israel. A nação de Israel foi completamente conquistada no ano 622 a.C. Os israelitas foram levados para o cativeiro assírio e, aliás, nunca mais conseguiram se reunir como nação. E nesse mesmo período, o rei Senaqueribe, ele agora vem até o reino do sul, o reino de Judá, e ele tinha realmente um exército formidável, sem sombra de dúvida, um exército incrível. E ele começa a conquistar várias cidades de Israel, de Judá, aliás. Ele consegue conquistar 46 cidades, entre elas a cidade de Laquis, que era uma das principais cidades do Reino do Sul, que foi completamente devastada, conquistada, pilhada, queimada pelos soldados de Senaqueribe. E então ele vem até a cidade de Jerusalém, cerca essa cidade, e nessa mesma cidade, através de um dos seus generais, uma carta que tinha sido escrita pelo próprio Senaqueribe, aonde ele fazia pouco caso a respeito de Deus e dizia que o Deus de Ezequias não poderia salvar o povo de Judá, que ele colocaria fogo na cidade, destruiria os seus muros, que ele mataria todas as pessoas que estavam lá dentro, mas que se o povo de Jerusalém, de Judá, acabasse destronando Ezequias e abrindo os portões da cidade, que ele pouparia essas pessoas e os levaria para o cativeiro como tinha levado o reino de Israel. Nesse meio tempo, dentro da cidade, o rei Ezequias estava, e ao mesmo tempo o profeta que estava desempenhando o seu ministério naquele tempo era o profeta Isaías. Isaías vem até Ezequias e diz assim: o cerco vai durar um dia só. E fique tranquilo, porque como ele fez pouco caso de Deus, o Senhor Deus está vindo para poder fazer justiça a ele. Ezequias, nesse meio tempo, ele busca a presença do Senhor, e através de Isaías, vem a resposta de Deus de que o Senaqueribe deveria ir embora. E Deus manda uma carta para Senaqueribe. É impressionante a história bíblica. Se você quiser ler depois o capítulo 36 e o capítulo 37 de Isaías, vale muito a pena. Através de Isaías, Deus manda uma carta para Senaqueribe dizendo: vou te dar duas opções. Opção 1, volta para a tua cidade de Nínive e você vai conseguir voltar em paz. A opção 2, fica e você vai voltar sozinho, e quando chegar lá na tua capital, você ainda vai acabar perdendo a sua vida. Senaqueribe deu risada da carta que ele recebeu, mas naquela mesma noite, um anjo do Senhor passou e matou 185 mil soldados do Senaqueribe. Senaqueribe voltou completamente derrotado para a Síria, e pouco tempo depois ele acabou sendo assassinado dentro do seu próprio palácio, num complô que foi feito pelos próprios filhos. Essa é a história sagrada. Muitas pessoas mencionam que isso é nada mais nada menos do que uma ficção, de que nem o Senaqueribe, nem o Ezequias existiram, que eram apenas indivíduos criados também pela ficção de Israel, para poder tentar mostrar que eles podiam ser realmente indivíduos com uma historicidade comprovada. Entretanto, algumas escavações em Nínive, e Nínive é um lugar que tem muita história, nos diversos estratos das escavações de Nínive, muita coisa foi descoberta, porque é uma das cidades mais antigas do mundo. Quando você vai para Gênesis no capítulo 5, você vai descobrir, em Gênesis capítulo 10, você vai descobrir que essa cidade foi fundada por ninguém menos do que Nimrod, um indivíduo que foi contemporâneo do próprio Noé, que estabeleceu dois impérios, o Império Babilônico e a capital, que era Babilônia, onde a Torre de Babel foi construída, e dali ele foi para os arredores de Nínive e fundou outra cidade e outra dinastia, dois impérios extremamente sanguinários criados pelo mesmo indivíduo.
portanto, é uma das cidades mais antigas. Então, é um sítio arqueológico onde muitas descobertas fantásticas foram encontradas. E, obviamente, que um indivíduo que foi contemporâneo de Abrão, que foi o rei Assurbanipal, cuja biblioteca contém milhões de tabletes com livros, que eram os livros daquela época, né? Tabletes de argila com escrita cuneiforme. Só essa biblioteca deu tanto trabalho, com tantos achados importantes arqueológicos, que os outros estratos foram trabalhados muito tempo mais tarde. Mas quando outros estratos foram trabalhados, descobriu-se o palácio desse mesmo rei, do rei Senaqueribe. E haviam tantas inscrições gravadas na parede, os arqueólogos vão mencionar que provavelmente esse indivíduo tinha um ego do tamanho da própria cidade. Nínive, que era uma grande cidade, uma antiga e grande cidade. Nas paredes do seu palácio, em diversas delas foram encontradas inscrições de grandes vitórias que ele teve. Numa delas, ele vai descrever a vitória que ele teve exatamente contra o rei Ezequias. E veja o que vai aparecer numa dessas inscrições. Ele diz assim: sitiei e conquistei 46 das cidades fortificadas de Ezequias e inúmeras aldeias menores em sua vizinhança. Entretanto, no próprio palácio de Senaqueribe, em Nínive, ele celebrou o fato de ter derrotado a cidade de Laques, na Judéia, e ele cobriu várias paredes da sala central do seu palácio com representações em alto relevo do cerco contra essa cidade de Laques. E isso bate perfeitamente com o relato histórico, porque Laques foi a grande conquista que ele teve junto com as outras 45 cidades que ele conquistou. Mas o que chamou a atenção de boa parte dos arqueólogos nesse tempo é o seguinte: se ele conquistou o reino de Judá, e a capital desse reino era Jerusalém, no cerco, na história do cerco, que história deveria aparecer? A história do cerco de Jerusalém. Mas Jerusalém nem sequer é mencionada. Apenas as 46 cidades que foram conquistadas e principalmente detalhes sobre o cerco da cidade de Laques. Por que Jerusalém não é mencionada aqui por ele? Por uma razão simples: Jerusalém foi uma derrota terrível dele contra o rei Ezequias, porque o anjo do Senhor veio e destruiu o seu exército. Obviamente que ele não ia mencionar a derrota que ele sofreu, mas nesse achado, o que fica claro é que Senaqueribe foi um personagem histórico, o rei Ezequias foi um personagem histórico, e assim a conquista que ele acabou tendo do reino de Judá também é um fato histórico. Mas isso também nos ajuda a poder compreender que a história bíblica está com a razão. E se a história bíblica está com a razão, e um exército de 185 mil soldados estavam em volta da cidade de Jerusalém, e esse rei, com tudo para poder tomar essa cidade, e uma cidade que estava enfraquecida, cujas muralhas não eram tão fortes assim, o rei do lado de dentro da cidade tinha um exército pequeno, que não teria a mínima possibilidade de poder vencer o exército assírio, e ainda assim um anjo do Senhor, gente, um anjo só, não foi um exército, foi um anjo do Senhor Deus veio e conseguiu acabar com todo o seu exército. Eu pergunto para você, será que hoje, num tempo como esse que nós estamos vivendo, em que tantas coisas geram medo, insegurança diante de nós, a pandemia, coronavírus, pessoas que estão morrendo todos os dias, a crise financeira que tem tomado conta de boa parte do nosso mundo, e as pessoas estão com muito, mas muito medo de tudo isso. Que tipo de sentimentos vem ao nosso coração quando você descobre que esse relato é verdadeiro e a arqueologia comprova? Se Deus enviou um anjo, e com um anjo ele resolveu o problema do Senaqueribe, e a Bíblia menciona que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, nós descobrimos que hoje, se nós tememos ao Senhor, o anjo do Senhor também está conosco. E o anjo do Senhor é capaz de nos proteger, de nos auxiliar, de nos dar forças para que possamos conseguir alcançar as vitórias que precisamos ainda hoje. Eu queria orar agradecendo a Deus pela história de Ezequias, de Isaías e de Senaqueribe, e ao mesmo tempo pedir que o anjo do Senhor se acampe ao nosso redor. Ore comigo. Muito obrigado, Senhor, pela história de Ezequias, de Isaías e de Senaqueribe. Obrigado, Pai, pela certeza que temos de que o anjo do Senhor nos protege, assim como protegeu a cidade de Jerusalém nos tempos de Ezequias.
Te pedimos que essa promessa seja uma realidade na nossa vida. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Por favor, Pai, esteja conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição? E você?